O que são universos paralelos e multiversos? Se você gosta de séries, quadrinhos ou livros de ficção científica e fantasia, certamente já viu tramas envolvendo universos paralelos, outras dimensões e o multiverso. O conceito é tão prevalente na cultura popular que, talvez, quem não está exposto à grande mídia que trata do assunto, como histórias em quadrinhos e livros de ficção científica, deva ter uma ideia sobre o assunto, pois há até músicas que contam com fantasias sobre este tópico. Um mundo onde as nossas decisões são diferentes das decisões que temos aqui, na nossa realidade. A ideia é verdadeiramente fascinante e intrigante, tão convincente que mesmo alguns dos cientistas mais sérios não conseguem evitar o fascínio, em algum lugar, em outro universo semelhante ao nosso. Nós, uma versão de nós mesmos, vivemos uma vida diferente da nossa. Esta versão conseguiu o emprego dos sonhos, que infelizmente não conseguimos aqui, ter outra família, adotar um gato fofo ou um cachorro bem comportado, apoiou um time vencedor de mais campeonatos do que os times que apoiamos aqui, e as possibilidades são infinitas. É exatamente para isso que aponta parte da ciência séria por trás das teorias do universo paralelo, possibilidades. Na verdade, de acordo com certas suposições sobre a matemática do universo, se houver a possibilidade de algo, como uma certa configuração de partículas, então isso acontecerá. Se extrapolarmos este conceito, significa que qualquer possibilidade de decisão em nossas vidas deve se tornar realidade. O problema é que a maioria de nós só pode escolher uma das opções que a vida nos oferece em determinado momento. Bem, para que todas as infinitas possibilidades se tornem realidade, deve existir um número infinito de universos. E temos muitas hipóteses diferentes que tentam resolver o problema, baseadas em uma premissa ou outra. Mas antes de abordarmos esse tema com mais detalhes, precisamos nos atentar a alguns conceitos. O universo como o conhecemos contém tudo o que podemos observar, desde a poeira em seus móveis até estrelas, galáxias e buracos negros no espaço-tempo. Até aí tudo bem, certo? Este universo também é muito grande, com cerca de 93 mil milhões de anos-luz de comprimento, segundo estimativas dos astrônomos. É impossível explorar plenamente esta vastidão, especialmente à medida que ela continua a expandir-se. Mas se hoje é desse tamanho, isso significa que é limitado. Se sim, o que mais existe? Isso acontecerá novamente? Bem, pode haver algo por aí, como universos paralelos, universos bolha, subuniversos, entre outros conceitos. Os cosmólogos chamam essa ideia de multiverso, a soma de todos os universos possíveis. Mas nem todas as hipóteses são iguais. Nem todas as ideias de outros universos sugerem que existem outras versões de nós mesmos. Além disso, as propostas vêm de muitas correntes diferentes da ciência, como a teoria das cordas e a mecânica quântica, ou a teoria da inflação cósmica, que é atualmente amplamente aceita como uma das principais hipóteses sobre a evolução do nosso universo. Todas essas teorias prevêem a existência de um multiverso. Este seria um sinal claro da sua verdadeira existência, mas é extremamente difícil levá-lo a uma fase crucial de toda a ciência, a observação. O que é um universo paralelo? Na cultura popular, chamamos de universo paralelo qualquer mundo que existe fora do universo regular. Contudo, para a ciência, existem termos muito específicos para cada explicação e conceito de como e por que tais universos podem se formar. Cada uma dessas hipóteses tem suas próprias explicações e argumentos que quase nos convencem de que, sim, há mais razões para acreditar que existe algo além do nosso universo do que o contrário. Mais especificamente, o termo universo paralelo é frequentemente usado por pesquisadores da teoria das cordas. Segundo a ideia das cordas, que visa conciliar a física quântica com a teoria da relatividade geral, vivemos numa realidade onde tudo é feito de cordas muito pequenas e imperceptíveis. Cada corda vibra de uma determinada maneira e juntas formam partículas. Uma variação da teoria das cordas, chamada teoria M, sugere que cada partícula é na verdade um pequeno laço de corda cujo padrão de vibração determina que tipo de partícula será. No entanto, a teoria M exige que o universo tenha 11 dimensões, e até agora só conseguimos detectar 3 dimensões no espaço e no tempo. Os defensores da teoria M dizem que pode haver outras dimensões,
Mas assim como uma criatura que vive talvez apenas em 2 dimensões não seria capaz de ver uma terceira dimensão, nós também não seríamos capazes de ver a 5ª dimensão e a dimensão. Bom, na teoria M, as 4 dimensões em que vivemos são chamadas de branas, e provavelmente existem outras branas, formadas por determinadas dimensões, formadas pelas mesmas cordas. Parece confuso? Pense em uma pilha de panquecas recheadas com mel. É como se o nosso universo existisse numa dessas panquecas e as outras estivessem em cima de nós. O mel nos impede de conhecer outras panquecas, mas isso não significa que elas não existam. Os cientistas pensam que outras branas quadridimensionais existirão no espaço de 11 dimensões, e a melhor parte é que as branas de dimensões superiores se moverão e colidiram com as nossas. Os defensores da ideia dizem que ela oferece uma maneira interessante de explicar o que motivou o Big Bang. Por outro lado, algumas ideias sobre universos paralelos não estão relacionadas à teoria das cordas e implicam certas coisas, como o fato de que essas realidades não podem se encontrar, especialmente porque são paralelas, como o nome sugere. 2 linhas paralelas, por definição, nunca podem se encontrar. Bem, a menos que você torça suas superfícies, o que causará colisões, mesmo que matematicamente as linhas ainda sejam paralelas. Você pode tentar fazer isso desenhando linhas paralelas em um pedaço de papel e torcendo-as. Essa torção é algo que os cientistas podem procurar para tentar provar a existência de outros universos, e definitivamente é algo que é proposto para argumentar sobre a existência de outras dimensões. Mas a tarefa de se observar outros universos não é fácil, em parte porque as possibilidades são muitas. Para procurar alguma coisa, é preciso saber como ela é, onde está, como funciona, mas existem muitas hipóteses diferentes para universos paralelos. Felizmente, existem também muitos cientistas tentando encontrar alguma evidência de algumas delas. O matemático e cosmólogo do MIT Max Tegmark, por exemplo, categorizou as possibilidades em 4. Um universo paralelo não poderia ter nada qualitativamente novo e diferente do que nosso próprio universo. Um universo paralelo poderia ter leis fundamentais da física totalmente diferentes. Um universo paralelo poderia ter as mesmas leis fundamentais da física, mas começou com diferentes condições iniciais. Um universo paralelo poderia ter as mesmas leis fundamentais da física, mas diferentes estatutos eficazes. Além de uma boa ferramenta para autores de ficção científica criar enredos mais inovadores, as 4 possibilidades também dão aos cientistas alguma base para trabalhar em suas próprias pesquisas. E por falar em possibilidades, vamos entender como elas trabalham a favor da ideia de outras realidades. Muitos mundos. Com origem na década de 1950, a teoria dos muitos mundos postula que mundos paralelos constantemente se ramificam uns dos outros, momento a momento. O nome correto dessa ideia é a interpretação de muitos mundos, ou IMM, e trata-se de uma interpretação da mecânica quântica. Foi inicialmente formulada por Hugh Everett para explicar alguns processos não determinísticos, e muitas versões diferentes dessa hipótese surgiram depois, mas com os mesmos conceitos-chave. Em seu livro Something Deeply Hidden, Sean Carroll usa a fábula da raposa que tenta pegar as uvas. Com fome, ela tentou alcançar o cacho de flores pendurado na árvore, mas não conseguiu. Recusando-se a admitir a derrota, a raposa virou-se e disse que as uvas não pareciam muito boas e foi embora. Carroll diz que esta atitude resume como os físicos lidam com os efeitos desagradáveis da mecânica quântica. E vai ainda mais longe. A raposa pode colher uvas em outro mundo. Na verdade, há uma série de possibilidades no final da história, e cada uma cria um mundo completamente separado do nosso, oculto e inacessível. A ideia cai como luva na mecânica quântica, e é tentadora para explicar alguns mistérios que, de fato, cientistas observam e tentam desvendar, e o melhor, não é preciso recorrer a outras ideias excêntricas para explicar esses mistérios, pois a hipótese dos muitos mundos recorre tão somente às leis da física que já conhecemos. A mecânica quântica é a estrutura básica da física subatômica moderna e já se estabeleceu firmemente após quase um século de testes. Na mecânica quântica, o mundo se desenvolve por meio de a combinação de 2 componentes fundamentais, a função de onda e a realização de uma possibilidade. A função de onda, além de ser totalmente determinística, é também uma das principais fórmulas matemáticas da mecânica quântica.
Ele fornece uma expressão matemática que transmite informações sobre uma partícula, que também pode se comportar como uma onda. E cada tipo de partícula se comporta como uma onda diferente, em termos de um número infinito de posições e características possíveis. O elemento de atualização de possibilidades ocorre simplesmente quando uma das inúmeras possibilidades desta onda se torna realidade. Nesse ponto, todas as outras possibilidades são eliminadas. Talvez você se lembre do gato de Schrödinger. A questão do gato na caixa não se trata apenas de o animal estar morto ou não. É também sobre as infinitas possibilidades e o facto de só podermos deduzir quais delas se concretizam através da observação. Ao abrirmos a caixa, saberemos com certeza se o gato sobreviveu, mas até lá são inúmeras as possibilidades que permanecem sem resposta. Não sabemos, então tudo pode ser verdade ao mesmo tempo. Na mecânica quântica, isso abre a porta para vários mundos, cada um com um gato em uma caixa. Em cada mundo algo diferente aconteceu com os animais, e esses mundos foram criados até que as possibilidades se esgotaram. Isto implica que nenhum deles é realmente eliminado, como disse originalmente a mecânica quântica. Vale ressaltar que existem muitas visões diferentes sobre a função de onda. Por exemplo, Albert Einstein argumentou que a função de onda era apenas uma solução temporária e que os físicos acabariam por substituí-la. Christopher Fuchs considerou a função de onda fundamentalmente subjetiva, portanto é algo que os físicos deveriam usar apenas como um guia e não como um nome para uma característica real do mundo subatômico. Carroll diz que a teoria de muitos mundos é a abordagem mais direta para a compreensão da mecânica quântica. Ele disse que existe uma única função de onda para todo o universo. Quando ocorre um evento no nosso mundo, as outras possibilidades contidas na função de onda não desaparecem, mas são criados novos mundos nos quais cada possibilidade é uma realidade. Outra forma de pensar neste método é observar um fóton, partícula de luz. Os teóricos propõem que se duas pessoas observarem o mesmo fóton, elas podem chegar a conclusões diferentes sobre o seu estado, e ambas as observações estão corretas. Essa ideia foi apresentada por Eugene Wigner em 1961. Ele disse que um fóton observado em um laboratório isolado poderia ser medido para ver se a polarização, o eixo sobre o qual a partícula gira, era vertical ou horizontal. Acontece que antes de ser medido, o fotão apresenta ambas as polarizações ao mesmo tempo, o que significa que o fotão existe numa superposição de dois estados possíveis. Quando alguém no laboratório mede um fóton, a partícula terá uma polarização fixa, como se abrisse uma caixa de Schrödinger. Mas para quem está fora deste laboratório fechado, que não conhece os resultados da medição, os fótons estão sempre em estado de superposição. Estranho, não é? Porque este é o mundo da mecânica quântica, e esta é provavelmente uma das razões pelas quais existem tantas explicações convincentes, mesmo para os cientistas, oferece inúmeras possibilidades de conviver com a loucura do mundo quântico. É claro que aceitar estas observações da mecânica quântica é muito diferente de acreditar que existem outros mundos, com outras versões de nós mesmos, tomando outras decisões. A ideia de um mundo feminino é uma extrapolação gigante da realidade percebida pelos cientistas. Por outro lado, se voltarmos no tempo ao Big Bang, perceberemos que praticamente tudo é possível. Se no nosso universo o Big Bang ocorresse a partir de uma singularidade, um ponto microscópico onde está contida toda a energia do universo, e as partículas se comportassem de tal forma que o universo fosse formado como o vemos hoje, poderia ser o Grande Bang. Bang Bang acontece em outras possibilidades, criando outros universos. O que é o multiverso? Com tantas possibilidades, os cientistas especulam que um conjunto infinito de universos ou submundos paralelos leva ao chamado multiverso. Os universos infinitos são uma consequência das teorias científicas apresentadas acima, portanto algumas proposições sobre esses universos podem ser verdadeiras. Portanto, todos esses universos, não importa quantos existam, podem ser chamados de multiversos. Embora alguns universos do multiverso possam ser semelhantes ao nosso, outros podem ter leis físicas completamente diferentes, como já vimos antes. Outras propostas menos conhecidas podem ser tão interessantes como as já ditas. Talvez o multiverso seja a soma de todas essas. Sugestões ousadas. Universo infinito.
Os cientistas não podem dizer com certeza qual é a forma do espaço-tempo, a malha que constitui o nosso universo, mas é muito provável que seja plana. Isso não significa que seja plano, mas significa que não há curvas, além das pequenas curvas criadas pela gravidade de objetos grandes como buracos negros, mas no geral o universo é plano. Além disso, o universo pode durar indefinidamente, mas se fosse infinito, então poderia começar a repetir-se em algum momento, porque há um número finito de maneiras pelas quais as partículas poderiam ser organizadas no espaço e no tempo. Então, se você olhar longe o suficiente, encontrará outra versão da nossa galáxia, outra versão da Terra, outra versão de você, ou incontáveis vocês. Alguns desses clones farão exatamente o que você está fazendo agora, enquanto outros irão desfrutar de férias em Dubai. Você é ciumento? Bem, considere que outra versão sua está em uma situação muito pior que a sua, provavelmente já morta. Se o espaço-tempo é infinito, então as possibilidades também o são, ao contrário das possibilidades quânticas, que tendem a ser limitadas, como os muitos mundos descritos acima. Como o universo observável só se expandiu até onde a luz teve a chance de alcançar nos 13,7 bilhões de anos desde o Big Bang, ou seja, 13,7 bilhões de anos-luz, não podemos ver além dessa distância e o espaço-tempo além dessa distância pode ser considerado um universo separado um universo. Assim, existe um número infinito de universos, um após o outro, como um gigantesco quebra-cabeça de universos. Embora tenha sido comprovado que algumas teorias científicas nos levam de alguma forma à possibilidade de universos e multiversos paralelos, os cientistas precisam ter um ceticismo saudável. Afinal de contas, é bastante atrativo utilizar estes pressupostos para eliminar problemas problemáticos, como a função de onda da mecânica quântica ou a incompatibilidade entre a mecânica quântica e a relatividade geral. Validar o multiverso exigiria muitas coisas ridículas e talvez a realidade não permitisse que isso acontecesse. Pense no Big Bang e na inflação cósmica, uma hipótese amplamente aceita pelos cientistas de que o universo se expandiu exponencialmente e com extrema rapidez. Essa inflação, que ocorreu antes do Big Bang, foi uma configuração do universo antes do surgimento da matéria, quando tudo era apenas energia inerente ao espaço. Está se expandindo a uma taxa tremenda, sem se contrair em nenhum canto do espaço, e aumentando ao longo do tempo, dobrando de tamanho e mais, depois 4 vezes, 8, 16, 32, etc. O número resultante para a taxa de expansão antes do Big Bang seria o número mais alto que você possa imaginar. Esta é provavelmente a velocidade mais alta alcançável no nascimento de qualquer universo. Parece enorme, certo? Agora vamos voltar a uma das hipóteses mais populares sobre outros universos, que é a de que o universo tem muitos mundos, mecânica quântica. O número de resultados possíveis para qualquer interação entre partículas em qualquer lugar do universo tende ao infinito. Não só isso, mas essas inúmeras possibilidades aparecem imediatamente, assim que a interação acontece. O que isto significa é que, se estas possibilidades estão de fato a criar novos universos, ou seja, novas singularidades, novos Big Bangs, nova inflação cósmica, então isto está a acontecer mais rapidamente do que o crescimento da taxa de expansão desta inflação cósmica. Em outras palavras, o número de resultados possíveis está crescendo tão rapidamente, muito mais rápido do que o aumento exponencial da inflação cósmica, que, a menos que a inflação do universo antes do Big Bang aconteça em um período infinito de tempo, caso contrário não haveria chance de isso acontecer, haverá inflação paralela. Universo idêntico ao nosso. Bem, esta é apenas uma das possíveis visões a considerar. Existem muitas outras propostas, assim como haverá muito mais propostas defendidas a favor de um multiverso. Apenas um gato conta. Talvez nunca saibamos se existem outros universos ou quantos universos existem. Na verdade, a própria mecânica quântica, usada para justificar a existência de muitos mundos, impede-nos de saber se existem outras versões de nós mesmos. Pensar gato de Schrödinger. Quando abrimos a caixa, todas as possibilidades se perdem para nós, exceto uma. O gato estará vivo ou morto no momento da nossa observação, assim como o fóton estará configurado em direção quando o observarmos. Então, para nós que vivemos neste universo, outras possibilidades não importam. Eles podem ter se concretizado em outras realidades, mas isso não nos afeta em nada.
Muitos outros mundos podem ser paralelos ao nosso, mas estão ocultos como resultado de escolhas que não fizemos nas nossas vidas. Por isso escolha sempre as melhores opções, seja a melhor versão de si mesmo, não importa quem seja, e se possível, continue tentando colher as uvas da videira.